السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, depois do intervalo que tivemos do nosso programa de Tafsir, hoje vamos retomar este programa e vamos também dar início a um novo Surat do Quran Karim, que é o Surat An-Nisa. Mas antes de irmos diretamente para o Tafsir, gostaria de fazer uma pequena introdução em torno deste Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, como podemos ver pelo nome, significa as mulheres. É um Surat revelado em Medina e o fato de mencionar isso, que este Surat foi revelado em Medina, há um ponto fundamental em todo o processo da revelação do Quran Karim. E nós precisamos perceber isso. Na fase de Meca, em Meca nós encontramos uma fase de formação da própria sociedade muçulmana. Ali era a fase da formação. E muita coisa também os muçulmanos aprenderam em Meca. Depois emigraram para Medina. Em Medina já constituíam uma sociedade muçulmana. E sabe-se também, qualquer estudioso do direito, as primeiras lições do direito, sempre estuda-se o porquê da lei. A lei existe onde há uma sociedade. E uma sociedade, este coletivo todo, tem suas ansiedades, tem suas preocupações, tem seus interesses também. E a vida social entre os seres humanos precisa também que hajam normas que regulam as múltiplas relações entre os indivíduos, porque afinal de contas estaríamos a viver como se estivéssemos na selva. Então, os muçulmanos, quando chegaram em Medina, constituíram a primeira sociedade do Islã. Então, esta sociedade precisava de normas, precisava de leis, precisava de instituições sociais para o funcionamento daquela nação. Foi por essa razão que o Quran revelado em Medina dedicou-se neste ponto, no sentido de estabelecer normas de conduta social, estabelecer as instituições sociais. E aqui há uma diferença. Nas outras sociedades, as leis têm como fonte a própria vontade do povo. O povo, o coletivo todo, é quem diz que, olha, as normas que nós queremos devem ser estas. Mas se você quer normas para regularem a tua própria atividade, como é que você vai criar normas que depois você próprio estará debaixo dessas normas? Porque o estabelecimento de uma norma de conduta requer conhecimento. A pessoa, o legislador, deve ter este conhecimento, tanto do passado como do presente, e com capacidade de prever o futuro. Agora, há ser humano dessa natureza? Não existe. Não existe. É por esta razão que as leis produzidas pelos homens estão em constante mudança. Lei revoga lei. Porque o ser humano, por natureza, não tem esta capacidade de conhecer o futuro. Ele pode ter previsões que podem dar certo ou podem falhar, mas ter um conhecimento exato do futuro, ele não tem. Esse conhecimento é uma exclusividade de Allah.
Portanto, na sociedade muçulmana, quer dizer, nas outras sociedades, quem estabelece as normas são as pessoas, são os seres humanos. E depois, o poder da lei reside no povo. E depois, nestas sociedades, a sociedade existe, depois é que veio a lei para regular. No Islã, a coisa foi completamente diferente. O Islã é que criou a primeira comunidade do Islã. O Islã, através das orientações do Corão, é que criou a nação muçulmana. Ela não existia antes do Corão. Existiu depois do Corão Al-Karim. 2. Quem estabelece as normas no Islã é Allah. Allah dá-nos as balizas no Corão Al-Karim. Naturalmente, há partes que Allah deixa o seu mensageiro também estabelecer. Mas, no fundo, quem estabelece as normas é Allah. Portanto, o legislador no Islã não é o ser humano, é Allah. 3. Estas leis que o Islã estabelece, as normas que o Islã estabelece, já vêm com garantia de sua execução. Isto quer dizer que o muçulmano ou o crente, quando cumpre com esta lei, não cumpre porque tem medo da polícia, não cumpre porque quer algum benefício, não, ele cumpre porque a sua própria existência, a razão da sua existência é de adorar Allah. E Allah adora-se cumprindo essas leis. Então, os muçulmanos em Medina já precisavam destas normas. Nas outras sociedades, nós vamos buscar as leis aonde? Nos seres humanos, como dizia. Por exemplo, se olharmos para o historial das leis que emigraram dos países anglo-saxônicos, são essas leis que temos hoje. E depois, quando se fala na história das fontes da legislação atual, vamos buscar as leis dos romanos, um pouco dos gregos, a lei que imperou no Iraque, de Hammurabi. Então vão buscar lá. São leis estabelecidas pelos homens. A primeira comunidade do Islã em Medina não foi buscar estas leis nem nas Nações Unidas, nem nos Estados Unidos da América, nem na Rússia, nem nos países anglo-saxônicos, nem nos romanos, muito menos nos gregos. Eles foram buscar estas leis diretamente do Corão Al-Karim. Este que marca a diferença. Então, os muçulmanos encaravam o Corão não só como um livro espiritual, mas como também uma constituição, uma fonte de onde iam extrair as normas de conduta social. Portanto, o Corão Al-Karim como constituição é que estabelecia o que é certo e o que é que não é certo. E ao muçulmano cabia apenas pôr isso em prática. Esta situação difere da nossa, embora sejamos muçulmanos hoje, mas nós já não vamos buscar as nossas normas de conduta a partir daqui do Corão, vamos buscar outras coisas. E é isso que o imperialismo ocidental procurou criar desde o tempo da colonização, procurou enraizar isso. Quer dizer, ao chegar, não houve povo sem civilização. E aí temos que falar muito bem do conceito de civilização. Mas eles fizeram-nos entender uma coisa, que a civilização era só aquilo que eles traziam, as maneiras deles de ser. Era só aquilo. Então chamaram que se você não está enquadrado naquilo que é o modo de viver do Ocidente, então você não é civilizado. Pode ser qualquer coisa indígena, não sei o que, qualquer coisa, mas você não é civilizado. E é por essa razão que encontramos este fanatismo até nos próprios muçulmanos. Quer dizer, se você está num casamento ou num convívio, não sei o que, você apanha um muçulmano mesmo a trocar, a pegar o garfo na mão esquerda, faca na mão direita, senão vai ser conotado como um atrasado. Então, para ser civilizado, tem que comer com a mão esquerda. Isto é uma coisa que nos foi imposta, não é nossa. É só olhar para a maneira dos nossos casamentos, tudo aquilo, tudo revela e manifesta esta mentalidade. Quer dizer, nós até agora ainda temos as mentes colonizadas. Então temos que sempre imitar
aquilo que o Ocidente faz. E é isso que depois traz confusões, porque quando encontram povos conservadores, como alguns países árabes, não é? Conservadores, querem viver de acordo com as suas crenças, então eles chamam esses povos de atrasados. E quando não conseguem impor a sua vontade, inventam uma história de terrorismo, dizem que aqui há terrorismo, nós queremos também salvar este povo. Mas salvar esse povo de quê? De suas próprias crenças. Então, em substituição, o que é que vão dar? Vamos dar um modelo ocidental. E aí conseguiram também enganar muitos países, mesmo aquilo que chamaram de democracia, vieram aqui colocar, alguma vez operou, essas coisas não operam. Portanto, nesta introdução, o que queria aqui frisar era que o Islã protegeu os muçulmanos desses problemas todos. Primeiro momento, logo receberam o Corão, dali foram buscar as normas de sua conduta. E são essas normas que depois os muçulmanos exportaram, expandiram por todo lado por onde passaram. E os povos aceitaram isso de livre vontade, porque viam nestas leis a justiça, a liberdade. E é isso que eles encontraram. Agora, nós onde é que vamos buscar as nossas coisas? Temos o Corão apenas como um livro espiritual. Alguém está doente e vai pegar o Corão, não sei o que, para ler, para melhorar. Está a mudar para uma casa, vai ler o Corão para dar baraka. O Corão só serve para isso. Agora, dizer que vamos buscar no Corão normas para mudarmos a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, não, isso já está muito longe de nós. Daí que nós precisamos hoje repensarmos a nossa fé e a nossa relação com este dino. Precisamos muito disso. E o Corão Al-Karim muitas vezes fala da questão do taqwa. E aqui vamos encontrar também neste primeiro versículo. Portanto, este sura foi revelado em Medina. E o sura por si traz muitas normas que regulam uma sociedade muçulmana. A partir do tratamento que se dá aos mais fracos, né? Questões de tutela, questões de herança, vamos encontrar aqui. Agora, a pergunta que se coloca é: hoje nós muçulmanos, até que ponto nós cumprimos com a partilha da herança de acordo com os preceitos do Islã? Não tem absolutamente nada. Então, isso tudo nós devemos de ver. Mas logo no primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Encontramos no Corão sempre estas duas formas. Às vezes os versículos começam Ya ayyuhan nasu, às vezes começam Ya ayyuhal ladina amanu. Quando é que Allah aplica Ya ayyuhan nasu? Quando é que aplica Ya ayyuhal ladina amanu? Ya ayyuhal ladina amanu significa ó fiéis, vós que credes. Ya ayyuhan nas é um chamamento geral para toda a gente, ou humanos. Portanto, Ya ayyuhal ladina amanu é mais específico. Reparem, estimados irmãos, em todo o Corão, sempre que vem Ya ayyuhal ladina amanu, logo a seguir vem detalhes do dino. Ó fiéis, façam salat. Ó fiéis, cumpram com o jejum. Ó fiéis, façam. Sempre traz os detalhes do dino. Porque este Ya ayyuhal ladina amanu vai para um grupo específico, são aqueles que aceitaram o imã. Então, é por causa desse imã que Allah diz: olha, se vocês têm esse imã, então eu apelo o vosso imã para cumprirem com essas normas. Agora, Ya ayyuhal ladina amanu, normalmente, depois de Ya ayyuhal ladina amanu, ou humanos, sempre Allah traz linhas gerais do Islã. Porque isso é aquele que ainda não tem imã, precisa de conhecer as linhas gerais do Islã antes de ir para os detalhes. E isso também ajuda-nos no processo de da'wah. Quando nós queremos convidar alguém para o Islã, né, a regra é que primeiro temos que lhe explicar as linhas gerais do Islã, questões de imã, questões de confiança em Allah, essas coisas todas, conhecer o que é o Islã, os 5 pilares do Islã, essas coisas todas. Depois é que entra para os detalhes. Às vezes acontece que nós vamos chamar alguém para o Islã, vamos convidar alguém para o Islã, e a primeira coisa que vamos abordar para um recém-revertido, acaba de abraçar hoje o Islã, e nós vamos lhe falar da questão
Olha, agora que abraçaste o Islã, tens que cortar unhas. Sim, é sunna cortar unhas, mas isto é algo secundário. Ele ainda não tem a noção do imã. A ideia que ele tem sobre Allah ainda é deturpada. E você está preocupado em dizer, não, tem que cortar unha porque é sunna. Não foi assim que o Nabi ﷺ fez. Em Meca, ele primeiro ensinou os princípios do Islã. Porque é sobre esta base que depois virão os detalhes. Agora, se alguém só tem detalhes, não tem a noção daquilo que é o Islã, o que é que vai acontecer? Alguém queria abraçar o Islã, então conheceu alguns jovens. O primeiro jovem disse, olha, tu queres abraçar o Islã, é melhor aprender o Islã de acordo com o madhab de Imam Shafi'i. O outro disse que não, está errado isso. Você quer abraçar o Islã, abraça o Islã de acordo com o madhab de Imam Abu Hanifa. O homem ficou baralhado e disse que, mas afinal, esses dois são antagônicos ou são mesmo muçulmanos? Então, isto tudo que revela falta de visão, às vezes, que nós sofremos, não temos. E acabamos criando este tipo de situações. A pessoa acabou de abraçar o Islã, em vez de lhe explicar que a primeira obrigação que ele tem são 5 salates diários, não vai lhe ensinar tahajjud. Mas o que é que ele vai fazer com o tahajjud, meu irmão? Começa primeiro com 5 salates. Em vez de lhe ensinar o jejum de Ramadã, não, primeiro vai lhe ensinar jejum de 3 dias por mês, e segundas e quintas. Isso é deturpar as coisas. Então, Ya Ayyuhan Nas, aqui o chamamento é geral. Ya Ayyuhan Nas, ou humanos. Depois é que vem, Ittaqu Rabbakum, temam o vosso Senhor. A palavra Rabb. E aqui o Corão dá-nos grandes verdades. O fato de Allah ser Criador, isso não importa se é judeu, muçulmano, cristão, só o fato de ser humano, ele é produto de uma criação. E essa criação é resultado da vontade de um Criador. E esse Criador é Allah. Então há necessidade de temer esse Criador. Porque ninguém criou a si mesmo. Mas nós fomos criados. Ittaqu Rabbakum. Esse vosso Senhor que vos criou, então logo o Corão e o Karim está a nos dar uma indicação. Se vocês são criaturas, então vocês não vieram de uma capa, como algumas ideologias dizem, algumas filosofias. Então vocês não são produtos de uma evolução. Vocês são produtos de uma vontade divina, que desde o primeiro dia Allah quis criar seres humanos. Isso tem depois seus reflexos. Como é que define o ser humano, as diferentes filosofias? Alguns dizem que o ser humano é um animal racional. É assim que define. Outros dizem que não, ele é um animal social. Entre estes dois conceitos, há um aspecto em comum. Ambos consideram o ser humano um animal. Não é isso? Seja ele racional ou social, mas é animal. Então, o ser humano, de tanto ouvir que ele é animal, por isso mesmo, fala mais alto nele este espírito animalesco. Porque ele já é animal. O Corão e o Karim, desde o primeiro dia, em nenhuma parte chamou o ser humano animal. Disse insan, ser humano. Há diferença aí. Quer dizer, você chamar sempre. Os nomes também afetam. Há uma senhora que queixava-se sempre do filho que está todo momento a saltar. Esta criança não, é reguila, não sei o quê, está sempre a saltar de um canto para o outro. Então perguntaram à senhora, mas como é que se chama o seu filho? Chama-se Chico. E Chico, em algumas zonas, Chico está-se a um macaco de Chico. Provavelmente, por que a senhora esperava que ele fosse? Com esse nome. Então, você vai chamar sempre que o ser humano, que não, você é animal, mas é racional. Você é animal, mas é racional e social, mas é animal. O que ele vai ser? Vai ser animal. Por isso mesmo o Corão evitou essa denominação, disse insan,
Ya ayyuhan nasu, porque animal na língua árabe é hayawan. Allah não disse ya ayyuhan nasu, não disse ya ayyuhal hayawanat, não disse animais, não, disse humanos. Temos que prestar atenção para isso. Então, ittaqu rabbakum, temam o vosso Senhor. Então, se nós somos criaturas, então temos um Criador. O muçulmano, a partir daqui, não aceita mais nenhuma filosofia que contraria isto. Eu fui criado, tenho um Criador. Agora, se me aparece alguém e diz que não, você não foi criado, você é produto da evolução de processos químicos, eu vou dizer, não, meu irmão, vai lá passear, deixa-me lá descansar. Porque aquele que me criou e que me disse. Agora, como é que tu sabes que eu sou produto de uma evolução? Diz que não, antigamente nós éramos macacos, depois começamos a evoluir para seres humanos. É possível. Por que não foi o contrário? Quer dizer, é o ser humano, quer dizer, o macaco que evolui para ser humano, não o contrário. Agora, não sei se esse processo também parou. Porque até hoje continuamos com os macacos, continuamos com os seres humanos. Agora, onde é que parou esse processo? Já não houve mais continuidade. Então, essas filosofias todas é que levam as pessoas para a perdição. Por Anil Karim, como fonte de nossa orientação, todo crente está ciente de que ele é produto de uma vontade divina que se manifestou na sua criação. Então, nós temos um Criador. Como temos um Criador, então devemos temer esse Criador. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Temam o vosso Senhor que vos criou a partir de um só ser, Adam alayhi salam. Criou-nos a partir de um só ser, Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, do qual criou a sua companheira, Hawa. Então nós somos produtos disto. Allah criou o primeiro homem, deste homem criou Hawa. E depois os hadiths vêm explicar como é que Hawa foi criada a partir de uma costela de Adam, por aí em diante. Mas o mais importante aqui é que aqui mais uma vez encontramos uma resposta para as diferentes filosofias. No passado, houve culturas que colocavam a mulher numa situação drástica. Até discutia-se se ela tinha alma. Se é que tem alma, é igual ao homem ou inferior. E por aí em diante. O Islã, desde o primeiro momento, disse que a mulher e o homem são da mesma essência, são da mesma natureza. A única diferença ali é nas condições e na predisposição de cada um dos seres. Homem é homem, mulher é mulher, mas ambos são da mesma natureza. Ninguém é superior em relação ao outro. Simplesmente cada um tem tarefas específicas. E hoje fala-se muito de igualdade de gênero. Eu acho que este termo também está errado. Não podemos falar de igualdade, porque não é possível encontrarmos essa igualdade. Podemos falar de justiça entre os gêneros. Justiça de gênero é uma coisa, igualdade de gênero é outra coisa. O que é que nós pretendemos com a igualdade? Que sejam iguais. Sejam iguais? Como dizia o nosso conceituado Sheikh Aminuddin. Então, se somos iguais, por que é que sempre nos hotéis ou aonde, qualquer sítio, casas de banho, tem casas de banho para senhoras, casas de banho para homens? Por que é que, já que somos iguais, né? Por que não entramos todos no mesmo lugar? É que não somos iguais. Até as mulheres que pretendem essa igualdade entre aspas, elas próprias também não reconhecem tanto. É por isso que quando ela tem filho, normalmente vai comprar brinquedos, né? Não compra pistolas para a menina. Pistolas, bola, bicicleta, compra para o rapaz. Para a menina, compra bonecos. Até quando está grávida, preparem enxoval. Cor azul, se for rapaz. Cor de rosa, se for menino. Então, se são iguais, por que não dá a mesma cor? E depois, a própria mulher também não aceita isso.
Quer dizer, se você está perante um perigo, está ao lado dela, e você tem mais medo que ela fica incomodada com isso. Você parece mulher, ela já reconhece. Quer dizer, você não pode ser como eu. Então, nós reconhecemos essas diferenças todas. Meia volta queremos igualdade, mas que igualdade? Podemos falar de justiça de gênero. Então, em termos da essência da natureza, é verdade, somos da mesma natureza. Temos as mesmas responsabilidades, tudo isso, mas cada um está preparado para desempenhar uma determinada função. Mesmo a mulher que hoje clama pela igualdade, a referência que ela tem para essa igualdade é o homem. É sempre a mulher que quer ser igual ao homem. Nunca vimos um homem que quer ser igual à mulher, a não ser uma exceção de seres humanos que nós bem conhecemos. É a mulher que luta, calças de jeans, parece um homem, tudo, camiseta e tudo, mas não vai encontrar um homem normal a lutar para pôr saias, não sei o que. É ela que quer ser igual a ele, não é ele que quer ser igual a ela. Então, há coisas que nós temos que, às vezes, pensar, que Allah deu-nos cabeça para pensar. Então, Allah criou-nos a partir de um só ser, Adam, e do qual criou a sua companheira Hawa. Então, destes dois, Allah subhanahu wa ta'ala, como aqui diz, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Então, espalhou pelo mundo muitos homens e muitas mulheres. O que é que o Corão quer nos ensinar aqui? Quer nos ensinar que a base do relacionamento entre os seres humanos é a família. Por isso mesmo o Islã dá muita importância à família. Dá muita importância. Os laços familiares, os laços parentescos, o Islã dá muita importância. Ali é a base. E hoje estamos a viver um momento em que esta base está sendo destruída. Hoje já o casamento começa a perder o seu valor. O casamento já começa a se transformar num negócio. Mas o Islã considera a base familiar a primeira célula da sociedade. Se as coisas falham ali, então a sociedade toda vai falhar. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. E volta novamente para o taqwa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. E temam Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que em seu nome exigir o cumprimento de vossos compromissos. وَالْأَرْحَامِ. Agora, que nós temamos Allah, porque é através de Allah, é em nome de Allah que nós juramos, está compreendido. Agora, a questão do al-arham, que são os laços parentescos, como é que vamos temer os laços parentescos? É que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam e Hawa, era uma única família, depois diz aqui, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Então espalhou através desta primeira família, ou por meio desta primeira família, Allah espalhou muitos homens e muitas mulheres. Isto logo leva automaticamente ao afastamento das famílias. Então, desde o primeiro momento, Allah chamava-nos a atenção de que, olha, cuidado, vocês vão se espalhar pelo mundo e as famílias vão se afastar. Este está aqui, aquele está acolá. Então, não se esqueçam desses relacionamentos familiares e respeitem onde quer que elas existam. E hoje nós estamos a viver outra coisa. Temos o conceito de família à moda ocidental. Até as pessoas dizem que não, sabe, família quem é? Família é meu pai, são os meus pais, os meus filhos. Acabou, terminou aí. O Islã não diz isso. O Islã alarga o conceito de família. Então hoje nós, antigamente, os mais velhos até faziam muito bem. Eles conservavam aquela árvore genealógica. Hoje quase muitos de nós conhecem até o bisavô. Dali já não conhece mais ninguém. Pode encontrar-se com um avô que pergunta, olha, aquele é seu familiar? Aquele, mas não é assim de perto, é de longe, então não é importante. Não, o Islã diz que respeita. Então é preciso respeitar estes laços familiares. Antigamente as pessoas, quando aparecesse um jovem para casar,
A família, a primeira coisa que perguntava, de que família és? Família tal, é família fulano, que casou com fulano. Eles conheciam essas coisas todas. Agora já não é assim. Hoje a pessoa quando chega, quer casar, apresenta, o senhor de que família é? Diz que a sua família é do WhatsApp, sua família é do Facebook, não sei o que é. São esses laços que temos agora. Então tem ali parentes virtuais. Já mudamos tudo. Então, nascem filhos também virtuais. Então, onde é que nós vamos parar? Por isso mesmo temos que voltar para aquilo que são os ensinamentos do nosso dia. Preservarmos os laços familiares. Então Allah subhanahu wa ta'ala no final diz, olha, a observância dessas normas todas é importante. Por quê? Porque inna Allah kana alaykum raqiba, porque Allah é vigilante sobre vós. Se vocês violarem estas normas, saibam que Allah é vigilante e amanhã prestarão contas disso. E este primeiro versículo era uma introdução para aquilo que virá depois, e nós vamos parar por aqui para continuarmos, inshallah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.